Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe cada um, feliz com o Senhor até que o Senhor nos ajudou. Agradeço a vocês pelo incentivo, pelo apoio que me dado, pelas mensagens, pelas críticas, né? Tem umas pessoas boas de crítica aí, viu? Agradeço a vocês, que Deus os abençoe, fortaleça, que as bênçãos do Senhor venham sobre o seu lar, sobre a sua família, no seu dia a dia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Preocupado que depois que terminar a Bíblia, para onde eu vou, mas eu estou tentando ver o que é que eu faço. Tem pessoas que me sugerem pregação, não sou muito bom de pregação não. E muitas vezes eu erro nas palavras, mas eu vou ver o que eu faço na família. Estou aqui para glorificar, exaltar o nome do Senhor, para juntos nós aprendermos o tamanho do amor de Deus por nós, né? O tamanho da paz que Ele nos dá através de seu Filho. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, pelo amor do Senhor que tem por nós, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir nós pecadores. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor nos dá. Obrigado pelo frio, pelo calor, pelo sol, pela chuva. Obrigado por tudo, Pai. Principalmente pelo Senhor ser Deus. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que te agradou, Senhor, perdoa-me. Sou falho, sou pecador. Estou aqui confiado não que eu mereça, Pai, mas pela tua misericórdia, Pai. Pai, peço ao Senhor que fale conosco nesse dia, Pai, através do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 8. Também no Evangelho de Jesus Cristo escreveu João, no capítulo 16, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Tudo seja para honra e glória do santo nome. Seja educação, para consolo, para restauração, a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Amém e amém. Irmão do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 8. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão de ti, estranho. As nossas prisões, a nossa atadura, nós dependemos das pessoas. Deus vai quebrar essa atadura, essa prisão, essa corrente que muitas vezes faz as pessoas servir de nós, da nossa humildade, da nossa fraqueza, da nossa necessidade, para nos apoderar da nossa força. Deus fala, o Senhor está falando, que Ele vai quebrar essas ataduras, essas correntes que nos prendem, esses grilhões, que nos faz depender muitas vezes da boa vontade, da má vontade do homem. Deus diz que vai quebrar. Será naquele dia que Ele quebrar, nós não dependeremos mais de nada nesse mundo. Esse dia está chegando. Quando nós dependemos, nós somos completamente do Senhor, mas para viver nessa terra, nós dependemos também dos nossos patrões, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. Mas Deus vai quebrar essa dor, não vamos depender só dele. São promessas que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Essa promessa está para o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Essa é a palavra do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 8. Vamos agora para o apóstolo João. João é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus, sabendo que estaria prestes o dia em que ele ia subir ao céu, da crucificação dele, Jesus sabendo que tudo que estava escrito a respeito dele iria se cumprir, estava para se cumprir, ele continuou dando instruções aos discípulos.
E agora ele dá as últimas instruções, porque o tempo está próximo. O fim de todas as coisas está chegando para Jesus, quando ele estava e fez a homem no meio de nós. Estava chegando o fim da carne, viver só pelo Espírito. E o povo que estava ali com ele, os discípulos dele não veriam mais a ele. E ele continua ensinando os discípulos. Esse ensinamento foi para mim e para você. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, tem mesmo a hora em que qualquer que vos matar poderá fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegares aquela hora, vos lembrei de que vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vai, antes por isso vos tenho dito, vosso coração me encheu de tristeza. Todavia digo da verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele virá, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui Jesus dando as instruções, falando para eles que eles iriam, muitos deles iam ser presos, mortos, açoitados, por amor à palavra do Senhor. E nós vimos que tudo que Jesus falou se cumpriram nos apóstolos. Muitos foram lançados na cova do leão, muitos foram mortos a fio da espada, lança. Jesus não falou antes porque Jesus estava com ele. E ele sabia que enquanto ele tivesse nada disso ia acontecer. Ele sabia que depois que ele fosse, ele ia continuar fazendo a obra. E assim iam ser perseguidos, como Jesus foi. Porque o homem queria calar o povo para não falar do amor de Jesus. E essa profecia vale para nós no dia de hoje. Tem países aí que é proibido falar da Bíblia, falar de Deus. Tem países que é proibido, que matam pessoas por ser cristãos, evangélicos, cristãos, qualquer outra, seja lá qual denominação for, estão matando aqueles que usam a Bíblia como escudo, como guia. Estão proibindo de falar do amor de Deus. Tudo isso está escrito, toda essa leitura que nós lemos, do versículo 16 até o 15, tudo se cumprindo. No dia de hoje também não foi só no tempo, naquele tempo, não. No dia de hoje se cumprindo, virá coisa pior. Aqui no Brasil, aqui na cidade em que eu moro, na cidade de Goiânia, já não se pode falar mais nos coletivos, nos terminais. Tem muitos lugares que já estão restritos. Fala, é perseguição, a palavra perseguição, aqueles que falam do amor de Deus. Querendo calar a boca da igreja, do povo de Deus. Como na perseguição ali, quando os romanos perseguiam o povo de Israel, quando os próprios sacerdotes, os próprios homens que sabiam da palavra, perseguiram os cristãos, perseguiram os discípulos de Jesus, matar, prender. Tudo isso aconteceu e está acontecendo hoje ainda. Não é como era naquele tempo, mas está acontecendo.
Nós temos visto aí pessoas de outros países, da África. Tinha uma pessoa que me acompanhava no Japão e ela falou para mim que ali era proibido falar da lei. Ela me acompanhava, a filha dela traduzia o que eu falava do português para o japonês. E essa pessoa sumiu, ela não perdeu o contato dela. Ela falou que ali não podia falar, aquele país não podia falar da Bíblia. E tem muitos outros países aí que não podem, nós sabemos disso. Então, a perseguição continua em cima do povo de Deus. Mas tudo isso está cumprindo as Escrituras. Nem todos aceitaram a Deus, nem todos aceitaram a Jesus. E nem todos vão aceitar o Espírito Santo, que está ainda no meio de nós. Jesus fala para o discípulo que é necessário que ele vá, porque se ele não for o Espírito Consolador, o Espírito Santo, aquele que revela todas as coisas, não poderia vir. Mas se ele fosse, ele pediu ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo, que nos convenceria do nosso pecado, da justiça de Deus. Tudo isso se cumprindo. E muitas vezes nós, que estamos aí com a Bíblia debaixo do braço, na mão, temos acesso, nós mesmos estamos cegos, não entendendo, não dando ouvido que Deus fala conosco hoje. Todos os dias, né? Irmão, uma população numerosa, como é a Terra, não. Como seria, esse pago vem de uma vez, como seria bom se todo mundo tirasse seu tempo, assim como tira para um jogo de futebol, para uma festa, para uma reunião entre amigos, né? Então seria bom se o povo tirasse um tempo, também um pedacinho desse tempo, para ler as Escrituras, para entender o que Deus quer de nós, para tirar a cegueira de nós, a dureza do nosso coração. Como seria bom todo mundo tirasse esse tempo para ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, do meu pai, com letra, com 13, 14 anos, por aí, 13 anos, eu acho, escondido. Ele não queria que eu lesse, porque eu não entendia realmente. Depois que eu comecei a entender, a partir do ano 2000 que eu comecei a entender, eu vi o tanto que eu não entendia, eu era cego. Mas ali, aquela insistência minha, eu parei um tempo, depois voltei novamente. Eu li escondido dele, chega na sala, eu estava lendo, no quarto, quer dizer. Falou, você continua lendo a Escritura, então não lê o Velho Testamento, lê só o Novo. Que o velho você não vai entender. E eu não, mas eu continuei lendo, do que eu estava. Sempre perguntava, está lendo? Só o Novo, né? Eu falava, estava lendo a Bíblia e mentindo. Mas eu não entendi, eu era cego. Meu coração estava fechado, minha mente estava fechada para entender o que está na Escritura hoje. Quando eu comecei a entender, através de ministrações, através de eu procurar descobrir, porque eu comecei a entender todas as palavras. Ainda tem muito que aprender. Então é muito bom a gente aprender do Senhor. Aqui Deus está nos conduzindo para a salvação, está nos dando o caminho certo para nós termos vida com Ele, para a gente amar, para a gente praticar todo o bem que Ele quer, que Ele deseja que nós praticamos.
No versículo 3 a seguir, 12, quer dizer, diz assim, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, que vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber o que é meu, que vou há de anunciar. Um pouco não ver-me-eis, um pouco, outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, o que quer dizer isso? Um pouco não me vereis, outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Dizia, pois, que quer dizer isso, um pouco, não sabemos que diz. Conheceu Jesus que o queriam interrogar e disse, indagai entre vós acerca do que diz, um pouco não vereis, outra vez um pouco ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós choraste e vos lamentareis, chorareis e vos lamentareis. E o mundo alegará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui, Jesus mostrando a dor dos apóstolos, e assim que, quando tudo acontecesse, ele fala um pouco, primeiro, depois um pouco. Quer dizer, ele falando que ele iria ser entregue, iria ser morto, ia ser crucificado, ia demorar um tempo, um pouco e não verei. Quer dizer, um pouco de tempo, por 3 dias, você vê Jesus. Depois de 3 dias ressuscitou, ele viu de novo. Eles viram Jesus, teve com Jesus com o povo, teve na terra 40 dias. Depois um pouco não verei mais. Depois daqueles 3 dias ele partiu e o Espírito Santo está sobre nós. A promessa dele, a promessa de Cristo está sobre nós. O Espírito Santo, o Espírito Consolador. Mas como ele falou um pouco, viverei. Depois de 3 dias foi visto na terra. Depois um pouco, mas não me vereis. Depois desses 3 dias, desses 40 dias, que ele esteve com os apóstolos, não viram mais. Mas o Espírito Santo veio para nos ensinar, mostrar o nosso pecado, nossos erros. Então é necessário a gente procurar aprender. E para falar a verdade, os irmãos, tantas vezes que eu leio a Bíblia, meditando com carinho, só agora me veio o discernimento do que quer dizer. Um pouco me vereis, e mais um pouco não vereis. Só agora eu consegui discernir quantas vezes eu passei por essa escritura. Quantas vezes eu vi pessoas pregando na igreja e não tiveram esse discernimento que eu tive agora. Somente em Deus. Então, e a promessa, Deus na nossa vida se cumpriu. Está se cumprindo. Versículo 32 e 33 diz assim, eis que chegada a hora, e já se aproxima em que vos serei disperso, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, e o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. O discípulo, Jesus falando aqui que eles viviam, quando ele for, todos iam dispersar, cada um ia se esconder no canto, mas ele não ia ficar só, o Pai estaria com ele. E ele fala, tenho-vos dito isso para que não em mim tenhas paz, no mundo
No mundo nós temos aflição, mas em Deus nós temos paz. A paz do Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias, para nos confortar, nos fortalecer. Essa é a mensagem do profeta, do apóstolo João, capítulo 17. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, apresento mais um dia, Pai, na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe Teus filhos, Pai. Super necessidade, Pai, de ajuda nas lutas que estão passando, as aflições, Pai, Você conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Apresento, Pai, a Nilma, Pai, nessa hora, Pai, ali na cidade Salvador, ela diz, Pai, de um acidente eu não pude ver porque eu estava em oração, Pai. Mas eu escutei, né? Eu li acidente, Pai, livra aquela vida que sofreu esse acidente, Pai. Dá força, Pai, não deixe esse meu ficar nessa sequela, Pai. Visita para o lado da tua filha, Pai, em nome de Jesus, amém. Visita o lado de cada um dos teus filhos, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, que a paz do Senhor fique sobre nós. Tenha um bom dia. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. E por amor que eu tenho a vós, que aprendi a amar vocês, estou aqui cada dia para estar com vocês, enviando minhas mensagens. E se algum de vocês aborrecer da minha mensagem, pode falar que eu paro. Que Deus abençoe, meu abraço.